Bom, meu nome é Lucas e eu vou apresentar agora minha prova 2 de Transcal 1. Bom, a primeira questão ela nos pede aqui para determinar a temperatura nesse bloco aqui, sabendo que a temperatura desse bloco é a mesma da temperatura da base desse eixo aqui. Bom, a gente vai fazer o balanço, a gente tem as informações, né? A gente vai fazer o balanço de energia. O motor é 300 watts e entrega 60 de potência mecânica para o eixo, né? A gente vai fazer o balanço de energia e vai ficar só em função de QH e QS. Sendo que H é o fluxo de calor por convecção e QS é o fluxo de calor através do eixo. A gente tem a fórmula, né? A gente vai substituir essas duas fórmulas aqui na equação 1. E a gente vai ficar com essa expressão aqui. Com a expressão aqui, se a gente determinar o valor de M e do perímetro, né? A gente vai ficar com. A gente vai ficar com todas as incógnitas resolvidas e vai poder achar o valor só da temperatura do motor. Então a gente acha o valor de M, que a gente já tem todas as informações do perímetro, a gente substitui nessa equação e a gente vai ficar com uma expressão aqui que só depende de conta matemática mesmo. A gente vai resolver essa conta matemática e vai chegar no valor da temperatura do motor de 52,81 graus Celsius. Bom, agora aqui na questão 2, né, ele nos pede para determinar a eficiência, a taxa de transferência de calor e a efetividade de cada letra, né, que são letras que uma parede plana está acoplada a ela, né, tem algumas informações. Determinar esses parâmetros segundo a tabela de eficiência e o gráfico de eficiência. Primeiramente, na letra A gente vai primeiro determinar a eficiência, sendo que a gente tem as informações que a gente pode determinar o M, o LC e a área, né? Aí a gente só substitui valores e a gente vai chegar na eficiência de 0,7927. Já o Q, a gente tem a gente tem a eficiência, a gente consegue achar o Q máximo, só substituir valores também e a gente encontra o Q de 540. Com o Q a gente pode substituir na fórmula da efetividade e a gente tem todos os outros valores e a gente acha uma efetividade de 21,931. Na letra B ele pede pelo gráfico, então primeiro a gente vai determinar de novo a eficiência, que ela vai ser uma função em função desses parâmetros aqui, né? Que a gente vai substituir e vai achar uma função de 0,643. Aí pelo gráfico lá a gente vai interpolar. E a gente vai interpolando, a gente vai achar uma eficiência de 0,791. Fazendo a mesma coisa que a gente fez na letra A, né? Só substituir a eficiência na fórmula do Q, né? E a gente consegue achar o Q máximo, que a gente já encontrou. Substituindo, a gente vai achar o Q de 538,879 watts. E a efetividade é a mesma coisa, a gente pega esse Q, substitui aqui e a gente usa os parâmetros que a gente já tem e a gente acha uma efetividade de 21,884. Bom, já aqui na questão 3, né, ele nos pede para determinar a função de θx, né, ao longo da letra e calcular a temperatura quando o x está na metade do comprimento L sobre 2. Ele dá as informações aqui, as letras circulares. E na letra B ele vai pedir para a gente determinar a taxa de calor transferida a partir da superfície quente através de cada letra e a efetividade da letra. E a gente vai depois dizer se o uso da letra se justificam. Bom, a gente vai começar aqui que a gente já tem a fórmula de θx, né, que é a constante vezes E elevado a mx, mais a constante 2 vezes E elevado a menos mx. A gente tem as condições de contorno, né, para as extremidades, quando x é igual a 0 e x é igual a L. A gente vai aplicar as condições de contorno, a gente vai ter um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Então, a gente vai isolar o C1 aqui na equação 2 e substituir essa equação 3 aqui na equação 1. E a gente vai conseguir determinar C1 e C2. Que a gente pode calcular o M aqui, né? E calculando o M, a gente vai chegar que o valor do M é 10 raiz de 10. Aí, substituindo, a gente vai chegar que C2 vai ser esse valor aqui e C1 vai ser esse valor. Agora, pegando esses valores C1 e C2 e colocando na fórmula de θx, a gente vai chegar que θx no caso é menos 33,123 vezes E elevado a mx, mais 165,123 vezes E elevado a menos mx. Ele pede para calcular a temperatura de E, quando L está na metade, né, quando é a metade do comprimento. Então, a gente já tem o x, né, que é L sobre 2, a gente tem o L lá. O M a gente já calculou, que é 10 vezes 10, só substituir, a gente vai chegar no valor de praticamente 61 graus Celsius. Agora, na letra B, ele pede o calor, né, e a efetividade. O fluxo de calor e a efetividade, a gente vai aplicar a lei de Fourier na superfície quente, né, que é quando x é igual a 0. Só substituir, que a gente tem todos os valores, e vai chegar com Q de igual a 1,969 watts.
E a efetividade, com o que a gente calcula aqui, a efetividade já tem os outros parâmetros, a gente chega na efetividade de 189,912. Ele pergunta se o uso das letras se justificam. Então, se justificam, porque a efetividade é maior que 2. Segundo o livro, as letras vão se justificar quando a efetividade é maior do que 2. No caso, aqui é um número bem maior do que 2. Bom, já na letra C aqui, ele pede a taxa total de calor transferido numa seção de 10 por 10 de parede, qual tem 625 aletas uniformemente distribuídas, para assumir o mesmo coeficiente de convecção. Bom, aqui é só resolver formulinha mesmo, que a gente já tem todos os parâmetros. Resolvendo, a gente vai chegar num Q de 1355,82 watts. Bom, já aqui na questão 4, ele vai nos pedir para calcular a transferência de calor por unidade de comprimento da letra, né? Uma letra de retangular, outras informações. A gente vai primeiro calcular o LC e o M, que a gente já fez anteriormente, só substituir valores, né? E a eficiência, né? A gente vai fazer Q sobre Q máximo, né? Já tem todos, já calculou M e LC, né? E a gente vai só ficar em função do que a gente quer encontrar mesmo, né? A gente vai acabar encontrando um valor de Q de 180,99 watts por metro. Agora aqui na questão 5, ele nos pede para calcular a máxima perda de calor para a temperatura de base 150 e pergunta também a real perda de calor do letra aí. Bom, primeiro a gente vai calcular a máxima perda de calor na temperatura base de 150 graus. A gente vai fazer o que a gente estava fazendo antes, né? Calcular o LC. A gente vai usar a fórmula do Q máximo, né? A gente vai ter todos os valores, a gente vai fazer em função de metro, né? Então vai ser o Q máximo, substituindo tudo, a gente vai ficar 4.641 watts por metro. E agora a gente vai calcular o M para a gente encontrar a perda de calor. A gente vai substituir os valores e encontrar o valor de M, a gente vai fazer a eficiência, igual a gente estava fazendo antes, que é igual a Q sobre Q máximo. A gente já temos o M, já temos o LC, e a gente vai ficar só em função do Q. A gente vai encontrar um valor de Q, da perda, né, de 1.141,686 watts por metro. Bom, agora na questão 6, ele nos diz que tem um sistema de água, um sistema onde a água flui, né, a água quente flui em tubos expostos ao ar atmosférico. E para aumentar a transferência de calor, ele pergunta onde as devem estar empregadas, né, dentro, fora ou em ambos os lados do tubo, e pergunta o porquê. Bom, a gente primeiro sabe que a efetividade ela é inversamente proporcional ao coeficiente de convecção. Então, para a gente ter uma efetividade maior e assim aumentar a transferência de calor, a gente precisa ter um coeficiente de convecção menor. Na água quente ou o ar, o que tem o menor coeficiente de convecção é o ar. O ar tem um coeficiente de convecção menor do que a água. Então, a gente vai preferir que a letra esteja fora do tubo, que assim vai ter um coeficiente menor e ter uma efetividade maior, e assim a transferência de calor, consequentemente, vai ser maior também. Na questão 7, ele nos pede... Ele fala que tem duas superfícies de aletas que são idênticas, exceto que na primeira foi formada por fundição e extrusão e a outra foi formada por soldagem e encaixe apertado. E ele pergunta qual que a aleta vai fornecer um maior aprimoramento na transferência de calor. Bom, a gente vai escolher a primeira superfície, né, fundição e extrusão. Por quê? Porque na soldagem, primeiro a soldagem. A soldagem ela vai adicionar um material entre a superfície e a aleta, e isso vai ter uma influência negativa no processo de transferência de calor. Por quê? Com esse material a mais, né, entre a letra e a superfície, vai ter uma resistência térmica de contato maior, vai adicionar mais uma resistência térmica de contato. No caso do encaixe apertado, vai ser a mesma coisa, vai ter mais resistência térmica de contato, só que por causa das micro-rugosidades, que as micro-rugosidades elas vão fazer que haja a presença de ar, e isso vai aumentar a resistência térmica de contato. Bom, essa foi a minha prova, né? A prova 2, apresentei todos os exercícios, e é isso. Obrigado.